Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado nesse andar. E é com essa frase que eu quero começar o primeiro vídeo falando nesse canal. Olá pra vocês no YouTube. Aqui quem fala é Cleo Assis, querida. Sim, a travesti. Cleo Assis. Sim, queridas. Vamos fazer o que? Maquiagem, que é o que a gente faz, né, gata? A gente adora se produzir. Então, hoje eu vim trazer uma make. Bom, eu lancei uma enquete no Instagram. E aí pediram pra eu dizer como que foi que eu me descobri uma mulher trans. Não precisava um biotipo, um tipo de trans que não é muito tradicional, né? Vamos dizer assim. Bom, deixa eu ir maquiando e falando ao mesmo tempo, que aí a gente vai adiantando tudo e tal, entendeu? Bom, aqui eu já fiz minha sobrancelha e tal, e vou aplicar uma sombra, né? E vou comentando com vocês, vamos lá. Bom, vamos começar vamos fazer uma cronologia da coisa. Vamos colocar assim, vamos comentar primeiramente da minha infância até os 10 anos, que eu entrei na escolinha, vamos dizer assim, né? Tava lá pela quarta série. Então, tipo, eu não fui uma criança que assim, eu nasci sabendo que eu era uma mulher, sabe? Quando a gente é criança, a gente não tem uma noção muito certa de sexo, né? A gente não tem a malícia ainda do sexo na cabeça. Então, pra gente é tudo a mesma coisa, né? A gente não tem essa divisão. Mas eu sempre fui uma criança muito dócil, porém eu não tinha gostos assim de menina, exato. Eu gostava de conversar com as meninas, mas eu tinha muita amizade com meninos também. Eu adorava trepar em árvore, era super moleca mesmo. Nunca brincando de boneca, igual a maioria que fala que eu comecei já desde novinha gostando de boneca. Eu já nunca gostei de boneca, nunca fui dessas. Sempre gostei de brincadeira assim, não era propriamente de menino, né, assim, mas também não era aquela coisa de menino. Eu adorava tazo, nossa, mano, eu era louca dos tazo. E brincava muito com a molecada da rua lá da minha avó. Eu tive uma infância muito gostosa, sabe? A minha avó, ela foi muito presente na minha infância. Graças a ela eu tenho até hoje muita noção de como dar amor ao seu próximo e sem esperar nada em troca, só por você praticar o bem, sabe? Ela ia muito visitar pessoas adoentadas de cama e eu acompanhava ela, porque ela era uma católica praticante, né? Então ela ia dar Eucaristia, tudo esses bafos, né? E eu sempre acompanhei ela. Gente, teve uma vez que eu entrei na casa de uma mulher muito tenebrosa, meu Deus. Era puro galinha na casa dela. Tipo, era de um sítio. E a casa era cheia de galinha. Mulher, na hora que eu entrei, tinha uma galinha trepada bem na cadeira de roda da velha. Eu virei um tiro pra fora da casa. Quem disse que eu entrei lá dentro, querida? Jamais. Enfim, coitada. Aí, gata, tipo, quanto assim a preconceito de os outros apontarem o dedo, eu nunca sofri essas coisas de criança, sabe? Todo mundo percebia que eu tinha um jeitinho e tal, mas amoroso de ser, mas era criança, né? Ninguém começou a me julgar desde tão cedo. Indo pra escola, né? Eu já comecei o jardim, a pré-escola, com os 5 anos de idade, dos 5 para os 6 e tal. E aí eu já convivia com mais crianças, além das que eu já estava acostumada, né?
enfim. E aí já começou meio um julgamentozinho, né? Tipo, das crianças começarem a se comparar. Criança às vezes é meio maliciosa uma com a outra, né? Bom, passando essa fase da quarta série, indo pra quinta, a gente já começa a entrar num período de pré-adolescência. As crianças já começam, né, a descobrir certas coisas. E aí vem os apelidinhos e tal com isso, né? E aí é uma fase bem chata nessa fase, porque além de eu ser meio afeminado, eu tinha um corpo bem esguio. Então isso era ponte para vários apelidos, sabe? Não só a questão de eu ser meio gay assim na época, mas de eu ser estranha mesmo. Bom, eu nasci na cidade de Jales, porém eu passei 25 anos morando em Vitória, Brasil, que é uma cidade bem pequena, gente. É muito pequenininho. Tipo, tem 2.000 habitantes no máximo. Então você imagina tudo isso aqui lá dentro, gata, numa cidadezinha desse tamanho, de todo mundo conhece todo mundo. E pá, né? Eu era bem conhecida, todo mundo sabia quem era Cleo Assis. E quem é, né? Até hoje. Morar numa cidade tão pequena, tanto tempo, assim, foi muito bom. Eu não posso reclamar de quando eu morei lá, sabe? Porque eu acho o interior um lugar incrível para se viver até hoje. Mas para quando você for se aposentar, sabe? Para quem tá num período da vida que quer trabalhar, que quer fazer uns rolês diferentes, né? Não ficar numa cidade desse tamanho não tinha muito a ver com o que eu tava afim naquele tempo, sabe? Quer dizer, naquele tempo não, nesse tempo que eu estou na minha vida. Porque até hoje eu sou recente em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo há 1 ano e meio. E pra mim foi a experiência mais incrível da minha vida, sair da minha zona de conforto. Eu nunca falei abertamente assim na internet sobre isso, mas é bem bacana a gente falar, porque eu acho que a gente tá numa fase que a gente tá, quanto mais conteúdo a gente conseguir gerar e passar para as outras pessoas da nossa vivência, eu acho bacana, porque isso gera informação, e informação gera menos preconceito, as pessoas já vão conhecendo melhor a gente, o termo que é uma mulher trans ou travesti, de como lidar com a gente, porque às vezes a gente está em certos lugares, as pessoas não sabem lidar, não sabem como te chamar, se é por ele ou por ela e tal. Então a gente tem que abrir mesmo o diálogo, mas não enfiar a goela abaixo das pessoas. Eu acho assim, que tipo, as pessoas às vezes me perguntam, você já sofreu muito preconceito? Eu acho que assim, sofrer pelo preconceito é opcional. Eu não vou sofrer se a pessoa acha que eu sou isso ou se eu sou aquilo. O problema é dela se ela acha qualquer coisa de mim. Você entendeu? Eu posso estar onde for e como for. Eu gosto de pessoas que é gente, entendeu? Que sabe lidar com educação com as pessoas, seja ela preta, branca, trans ou não, sabe? Uma coisa que não entra na minha cabeça é esses tipos de coisa. É racismo, é preconceito e outras coisas que estão gerando tantas preocupações hoje em dia, que que os reais ideais assim que a gente precisava lutar, a gente não tá conseguindo, entendeu? Então a gente tem que agregar cada vez mais informação para as pessoas realmente começar a se importar com o que é relevante, né? Com a preservação da natureza, dos mares e tudo mais. Voltando de como eu me descobri trans. A fase da minha adolescência, que eu fui pro colegial, não foi muito legal, porque na fase do colegial, no segundo colegial eu já
Fui pra outra escola que ficava numa cidade ao lado, chamada Jales, que foi onde eu nasci. Uma escola bem maior. Tipo, o tanto de alunos que tinha na escola era o tanto de pessoas que tinha na minha cidade. E aí, tipo, já começou a gerar uma certa... um certo desconforto na questão na minha vida pessoal, eu digo. Porque aí já começou começaram a me agredir verbalmente eu já comecei a ouvir agressões verbais. E na época eu era emo. Era muito escroto, gente. Quem nunca foi emo, né, na vida, gente? Por favor. Ô, fase! Eu já era alvo, eu piorava, sabe, as coisas. Não bastava ser meio viadinho assim, pra ser zoada. Tinha que ser emo ainda. E usava uma franja escrotíssima. Ai, meu Deus, que faz. Se eu tiver foto, eu vou postar, gente. Me segue lá no Instagram. Eu lembro que uma vez, tipo, foi no segundo colegial. Eu tive um colega de classe que ele me zoou muito na educação física. E aí, tipo, nossa, ele falou umas coisas que me chocou bastante, sabe? Assim, tipo, ele falou meio que, vai, sai do armário, sua bicha, e não sei o quê. Falou pencas de coisa que aí me atingiu de verdade, sabe? Aquilo me deixou bem triste. E aí ele me viu chorar na sala de aula, tipo, nossa, eu sou sagitariana, eu sou muito difícil de chorar, gente, de verdade. Não choro por qualquer coisa. E aí, na hora que ele me viu chorar, depois ele foi até a minha carteira e tal. Falou, não, mano, desculpa se eu te ofendi dessa maneira e tal. Mano, eu sou foda, porque os caras me zoavam, mas no final eu acabava virando amiga de todos. Esse menino, depois que ele me zoou e, tipo, me pediu desculpa, mano, ele virou meu amigão, meu brother. E aí, tipo, ai de quem me zoasse dentro da sala de aula, querida, que ele caía em cima. E aí, tipo, só fortaleceu o rolê depois. Tipo, a turma só foi ficando cada vez mais unida. E por fim, assim, no terceiro colegial, a gente ficou doido. Tipo, pra todo mundo cair na mesma turma do segundo, né? Porque, nossa, formou uma turma tão gostosa até o fim do ano. Tipo, esses contratempos eu tive desde o começo até o meio do ano. Depois do meio do ano, tipo, todo mundo já tinha firmado uma amizade muito legal. E aí no terceiro colegial todo mundo tava torcendo pra gente cair todo mundo juntinho de novo igual. E caiu todo mundo junto igual, né? Aí, tipo, a nossa formatura do terceiro, tipo, a galera gostou tanto, tipo, que não era só eu da minha cidade que foi pra lá, né? Tipo, tinha mais vamos dizer, uns 6 alunos da minha cidade naquela escola. E aí, tipo, o pessoal gostou tanto da gente lá, que a nossa formatura foi na nossa cidade, tipo, foi lá no Centro de Lazer Municipal. E foi muito doido, gente. A diretora bebeu pencas com a gente, encheu a cara. E aí fumou cigarro na época, nossa, a gente fumava cigarro escondido. E ela acabou até fumando cigarro com a gente na formatura, foi um auê, gente. Enfim, aí depois do terceiro colegial fiz um pré-vestibular. E nesse pré-vestibular, vocês acreditam que aconteceu a mesma coisa que aconteceu no terceiro colegial? Chegou um menino com a camiseta do São Paulo. E com o mesmo nome do menino do terceiro colegial, vocês acreditam? Os dois chamam Matheus. Falei o nome. Eles são muito meus brothers até hoje, mano. Curto eles pra caralho. Não só eles, mas tipo, tem 1000 e outros amigos meus héteros que são pais de família hoje. Curto pra caramba, eu tenho o maior respeito do mundo por todos eles e eles também por mim. E é isso aí. E a gente tem que sim fortalecer o rolê, todo mundo na humildade, e lutando pela igualdade de todos, entendeu? Todo mundo ter o direito de ser quem é, sem ter a neura de ter pessoas pensando se você é isso, se você é aquilo. Dane-se o que você é, gato. O que importa é a sua essência e teu respeito pelas pessoas. Bom, quando eu fiz 15 anos, eu tive a minha primeira experiência com homem.
E, e assim, eu acabei curtindo, sabe? Só que eu era muito reprimido, entendeu? Não podia me assumir, era uma cidade muito pequena, as pessoas não falavam, todo mundo falava cidade pequena. Sei que eu comecei a namorar uma menina da minha sala de aula pra dar uma disfarçada, só que acabou não dando muito certo, sabe? Porque eu não gostava de mulher. Lembro que aí depois eu ainda namorei outra menina do meu curso de espanhol, que eu fazia um cursinho de espanhol. E tipo, eu comecei a pegar o melhor amigo dela ainda. Eu era muito safado. It's Britney, bitch. It's Ai, hoje eu Britney, sou tão de bitch. boa, né? Porque, nossa, na época eu era muito safado. It's Britney, bitch. Bom, aí eu tive a minha primeira experiência real, assim, com um homem aos 15 anos. E aí eu achei muito chocante, sabe? Nossa, eu falei, mano, eu gosto muito de homem. Só que, tipo, quando eu me assumi aos 18, tudo bem, eu parei de ter aquela vida dupla, porque até os 18 anos eu tinha uma vida dupla, né? Tipo, eu tinha que mentir pra ir pra uma boate gay, eu tinha que mentir pra eu ir nos rolê com as gays também, porque eu gostava, já tinha amigos gays já, o pessoal já tá meio desconfiando. Menti meio com meus pais para o lugar onde eu ia, para eu poder sair, para eu ter uma vida que eu queria, entendeu? Aos 18 anos isso acabou, graças a Deus. Eu parei de mentir para os meus pais, até prometi nunca mais mentir para eles. Ai, graças a Deus, quando eu me assumi foi uma libertação na minha vida, assim. Tipo, porra, livrou um peso enorme das minhas costas. Eu me assumi homossexual aos 18. Enfim, aí eu comecei a ter a minha turminha de viado mesmo, que a gente ia pro barzinho da faculdade, eu fazia meus cursinhos à noite em Jales, já tinha me turmado com as gays, já era well. E aí, tipo... quase que eu jogo tudo. E aí tinha os rolês das gays, né, gata? Aí eu fazia parte do quê? Das gays que gostava de Britney, que gostava de Beyoncé, que gostava de andar maquiada. Eu não era nada padrãozinho, eu era muito doida mesmo. Porque eu via que quando eu me pegava com gay, eu não queria ser tocada por um menino gay. Eu queria ser tocada, eu queria ter um homem comigo, sabe? E aí eu já tinha conhecimento já de travesti e tal. Mas eu falava, gente, jamais, não, eu ser trava, não. Eu não. Ai, mona, parece que eu cuspi pra cima e caiu na testa. Que hoje eu sou travesti. E aí, querida, eu conheci umas travas nesse rolê das gays, assim, que a gente tinha uma amiga que ela tinha uma casa lá em Jales. E aí juntava todos os viados e ficava aquele monte de viadeiro na casa. Eu era parte das novinhas, né? Que eu malemar bebia na época, eu tinha 17 aninhos. Comecei bem tarde, assim, meus rolês. Eu colava e eu comecei a conhecer umas travas. E aí, um belo dia, gente, eu conheci uma trava, minha amiguíssima até hoje, que é a Brenda, que eu amo de paixão. Beijo, Brenda, tá na Espanha, minha amiga. Eu lembro que ela tinha uma casa. E aí ficava um monte de birro visitando ela e tal. E aí eu comecei a colar na casa dela. E as bi, tipo, um dia começou a comentar sobre mim. Que eu tinha um rosto feminino e tal. Aí eu, com aquele mesmo discurso, né? Acha, gente? Eu, trava? Jamais, gente. Eu não tenho jeito pra ser trava, não. Aí elas, pois vá. Aí passou um tempo e tal.
Passou uns meses, a gente foi se conhecendo mais, eu fui me enturmando mais. Não que eu me influenciei, você entendeu? Não foi nada disso. Elas são pessoas ótimas e nunca me influenciaram a absolutamente nada. Elas sempre, ó, pelo contrário, as minhas opções, elas me esclareciam, porque elas eram mais velhas, já estavam há mais tempo nessa vida de trans do que eu, que tava curiando, né? E então a amizade delas nesse período pra mim foi muito crucial, sabe? Porque a minha mãe não sabia lidar com meus problemas pessoais, nessas questões. Ela não entendia, minha mãe ela não teve muita formação nessa questão, sabe? Um dia eu quis me harmonizar, eu virei pra Brenda e falei, Brenda, eu vou tomar hormônio pra ver como que vai ser. Ela arrasou, amiga, tal, ela me indicou alguns, né? Que isso é muito errado, aliás, da gente se automedicar. Porém, na época, eu me automediquei. Comecei a tomar uns hormoninhos e tal. E achei super bacana, gente. Tipo, a minha fisionomia já foi mudando bem. Eu já comecei a ficar com a pele mais fina e tal. A voz também muda bastante. Enfim. E aí eu fui gostando cada vez mais desse resultado. E eu me identifiquei nessa personalidade de mulher. Sabe? Eu sempre busquei isso. Eu vi aqueles filmes. Meu estilo, assim, pessoal, ele é um estilo bem de mulher. Aquelas americanas que ficam debruçadas no balcão do bar, sabe? Com a calça de cos baixo. Eu sou bem aquele tipo. Eu sempre via, assim, as minhas amigas e mulheres que estavam ao meu redor, a maneira com que elas se comportavam, se vestiam. E aí às vezes eu pegava e tipo, eu olhava pra elas e eu falava, porra, mano, eu conseguiria fazer melhor. Tipo, não tirando as meninas, mas, mano, eu olhava assim e falava, porra, a menina tão linda, mano. Se usasse isso, sabe? Isso eu pensava na minha cabeça, assim, nossa, se ela tivesse com uma calça assim, com a make assado, ela ia estar arrasando demais. E aí, tipo, eu meio que pintava essa mulher na minha cabeça, sabe? E aí um belo dia eu vi essa mulher na minha frente. E eu falei, porra, mano, era tudo que eu queria ser. Tudo que eu sonhei tá na minha frente. E é real, sabe? Tipo, eu consegui ser a mulher que eu sonhava. Minha condição de mulher não me impediu de fazer nada na minha vida, tanto social quanto pessoal. Hoje eu sou muito bem realizada pessoalmente. Eu me considero uma pessoa muito sortuda. Eu vim para São Paulo aos 25 anos. Foi um passo bem difícil que eu tive, porque eu sempre sonhei em morar em São Paulo, né? Quem me conhece de perto sabe que eu sempre falava da ideia. E muitas pessoas não me levavam a sério, falavam, você não vai não. E não sei o que. Eu falei, o que, querido? Você duvida então que eu não vou? Pois eu vou. Saí louca. Vim pra São Paulo e eu encontrei uma amiga que eu conhecia desde a época da casa da Brenda, que é a Victoria, que é um anjo na minha vida, que eu amo muito de paixão, meu neném. E a Vitória, gente, ela foi uma pessoa muito incrível nesse período da minha vida, porque eu tava chegando em São Paulo. Vocês pensam, uma caipira dessa, que fala porta, que não sabia porra nenhuma, chegar de paraquedas aqui, então você imagina. Mas ela foi uma pessoa incrível pra mim. Ela foi a minha amiga que abriu as portas da casa dela, foi a amiga que me impulsionou a ser uma mulher trans e me reconhecer no meu corpo, de saber
de aprender até gozar direito, sabe? Ela foi uma amiga muito especial, ela me orientou muito na minha questão pessoal. E eu sou muito grata por ter a amizade dela, até hoje, sabe? Ela foi uma pessoa muito essencial na minha vida. Ela, Brenda, entre outras pessoas que não dá pra mencionar só num vídeo, sabe? Porque eu tenho muita gente a agradecer, muita gente a aplaudir por ter me impulsionado, me orientado, sabe, nessa caminhada. Porque pessoas pra te derrubar tem muitas. Sim, em todos os lados. Tanto você, se for hétero, se for negro, se for gay, se for trans, enfim, em qualquer área, gente. É muito complicado. Mas a gente tem pessoas incríveis do nosso lado. E depois de uns meses aqui, eu encontrei Rodrigo e Raul. Pra quem não sabe quem são, Rodrigo e Raul são os proprietários e profissionais lá do Novo Arte. Cheguei em São Paulo, né? Eu não tinha trabalho ainda. Eu tinha apenas a minha mão de obra a oferecer e tudo. E eu cheguei um dia pelo direct do Novo Arte, falei com o Rodrigo e ele de pronto já me respondeu, já começamos a trocar ideia. Já simpatizei muito com ele, porque eu já seguia o Instagram deles há uns 2 anos já, desde que eu morava lá em Vitória, Brasil. E ele foi muito fofo, ele me recebeu com muito amor no Instagram, e não foi diferente pessoalmente. Me chamaram para fazer um freelancer lá no Novo Arte e eu fui de pronto. Nossa, eu fui louca. Amei as gays já de cara. O Raul foi incrível também comigo. E eles abriram a porta não só do salão, mas sim da família deles, da casa deles. Eles são pessoas... Nossa, mano, eu me considero uma pessoa de muita sorte nessa vida, por ter encontrado tanta gente do bem aqui em São Paulo. Que a gente tem sim que militar, a gente tem sim que falar sobre temas que as pessoas ainda não têm acesso, não têm informação suficiente. Eu acho que a gente tem que sim criar cada vez mais conteúdo, porque isso gera conhecimento e as pessoas vão quebrando o seu preconceito, as pessoas vão conhecendo mais, enfim. Eu esqueci de falar de quando eu coloquei minhas próteses, gente. Quando eu coloquei minhas próteses foi fazem 5 anos. Fazem uns 5 anos que eu coloquei minhas próteses. E foi bem interessante, tipo, quando eu coloquei minha prótese, quando eu falei pro meu pai, ele simplesmente só falou: bom, é isso que você quer? Você sabe que é uma coisa que não dá pra mudar depois tão fácil e tal. Você tem que estar muito certo do que você quer fazer. Mas se é isso que você quer, eu vou te apoiar. Como sempre, o meu pai e minha mãe, eles são uns anjos comigo. Eu sou uma pessoa de muita sorte, pois eu vejo até hoje, né? A gente vê histórias aí de pessoas que são jogadas para fora de casa, de pai que mata filho, né? Pai e mãe queimando filho aí, de tanta coisa que acontece, né? E aí eu tenho a sorte de ter um pai e uma mãe que me ama, que me aceita. Pra mim isso é muito gratificante, sabe? Eu amo muito os dois, eu me orgulho muito dos dois. E eu acho que isso é essencial, a gente ter uma família pra contar, ter um pai e uma mãe do lado. É essencial. Então, se você é pai ou mãe de um menino ou menina trans ou travesti, ou se seu filho é drag, enfim, ame seu filho como ele é, aceite como ele é, hétero, olho, otaku, sei lá, gente, tem tanta diversidade no mundo, na natureza. Então eu acho que
A nossa raça não é livre disso, a gente tem uma diversidade tão grande. E eu até como trans eu falo isso, porque, tipo, até no meio das trans tem um certo padrão, que a gente tem que ter bundão, que a gente tem que ter peitão, que a gente tem que ser plastificada, isso e aquilo, que a gente tem que ser um ícone de beleza, sabe? Pra ser bem aceita no meio das trans, no meio GLS. E não, mano. Eu não afino minha voz, essa minha voz normal. Eu falo assim com todo mundo, estando em qualquer lugar. Eu não sou de ficar, sabe, afinando a minha voz pra eu parecer mais mulher. Porque, tipo, mano, você pode ter feito a cirurgia que for, você pode estar bonita do jeito que for. E que se a pessoa for uma pessoa preconceituosa, ela vai ser preconceituosa com você montada, desmontada, do avesso, gata. Então, pra que eu vou me esforçar a ser uma coisa que eu não sou pra uma satisfação que não é minha? Eu tenho que estar satisfeita comigo mesma. Se a outra pessoa não tá, gata, não aguenta o barulho, então sai de perto, é isso. Eu jamais vou ser uma coisa que eu não sou. Eu parei de mentir quando eu assumi a minha homossexualidade para os meus pais. Eu prometi para eles, eu falei, eu não vou mentir mais a pessoa que eu sou. E até hoje eu mantenho isso, eu não minto para ninguém a minha opção sexual. Não minto que eu sou trans para ninguém. Todo mundo vem me perguntar, eu sou travesti mesmo, querida. Pode, mas por favor, é ela. Eu sendo travesti, eu sendo trans, sei lá, gente. Eu acho que assim, quando se trata de feminilidade, eu acho que a feminilidade, ela é expressa de várias formas na natureza. Acho que o homem tem que começar a se libertar dos seus padrões sociais, né? E entender que não é sexismo, e sim é uma questão de liberdade. Eu acho que todo mundo tem que ser livre para ser o que for. Todo mundo tem que ter esse direito e praticar esse direito. Você entendeu? Você é livre para pintar sua cara. Você é livre para fazer o que for com o seu corpo. O corpo é seu. Ninguém tem nada a ver com o que você é ou deixa de ser. Eu trabalhava com produção de cabelo, maquiagem e tal, que eu trabalhei em estúdio fotográfico, trabalhei em salão que fazia só louras, né, que trabalhava com série de loiras. Enfim, então aqui eu consegui ampliar o meu leque de trabalho, né? Eu aperfeiçoei meu conhecimento em cabelos coloridos. Eu fui viajando na make. Eu sei que eu fiz um céu estrelado e um pôr do sol no meu olho. Ai, eu tô amando, gente. Fiz até um coqueirinho. Um coqueiro aqui, ó. Ai! Eu sei que eu tô meio travada ainda nesse primeiro vídeo, porque eu não costumo fazer vídeo falando, gente. Me perdoa se eu tiver alguma gafe. Só tô fazendo uma coisa que me pediram. Muita gente que me conhece me pediu, falou, Cléo, fala um pouco sobre como que você se descobriu trans e tudo. E é essa a minha experiência de vida, gente. Não fui uma trans que cresceu já sabendo que era uma trans. Eu descobri trans, que eu era trans no decorrer da minha vida. E eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. Se eu tiver outra vida, eu quero vir como travesti de novo, querida. Eu amo ser travesti. Amo. E sim, eu falo travesti, mulher trans, pra mim é tudo a mesma coisa. Se tem uma diferença ou não, não sei. Mas pra mim, na minha dedução, travesti, trans, pra mim, falou isso, pra mim tá ótimo. Enfim, o que eu vou finalizar aqui, gente? Falta o batom, né, gente? Oxe, tô sem batom.
Então, o batom que eu vou usar esse azulzinho que eu usei pra fazer esse fundo aqui. Eu vou passar ele em volta. Gente, então, esse é meu look final. Pera aí que eu vou me montar e aí a gente vai para um close final.